Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Olá, ouvinte internauta, vamos começar a nossa conversa hoje pela manhã falando sobre boas notícias. Dinheiro do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS começa a irrigar nesta quarta-feira a economia. No Ceará, a primeira e a segunda parcelas do benefício representam pelo menos 823 milhões de reais. As informações com Sátiro Salles. A grana da antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS começa a chegar a partir desta quarta-feira na economia. A primeira parcela da gratificação natalina caiu nesta terça-feira na conta dos beneficiários. Os depósitos ocorrerão até o dia 8 de junho. O governo federal destinou 52,7 bilhões de reais para o pagamento das duas parcelas do 13º. Somente no Ceará, são 823 milhões de reais que contemplam, nos meses de maio e junho, 1.281.970 beneficiários do INSS. A segunda parcela do 13º será pago entre os dias 24 de junho e 5 de julho. As datas são distribuídas conforme o dígito final do benefício, começando pelos segurados de final 1 e terminando no final 0. Estas datas valem para quem recebe aposentadorias, auxílios e pensões de até um salário mínimo. Para quem ganha acima do mínimo, o calendário é um pouco diferente. A primeira parcela será paga de 1º a 8 de junho e a segunda de 1º a 7 de julho. Começam a receber os segurados de final 1 e 6, passando para 2 e 7 no dia seguinte e terminando nos finais 9 e 0. As datas estão sendo informadas no site e no aplicativo Meu INSS. A primeira parcela do 13º é isenta de impostos de renda e equivale à metade do benefício mensal bruto pago pelo INSS. O imposto só é cobrado na segunda parcela. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. A grana faz a diferença no bolso dos aposentados e pensionistas do INSS, principalmente para quem comprometeu parte do benefício mensal com empréstimos consignados. A primeira parcela do 13º vai ajudar também a dar um pouco de gás na economia cearense. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Sem dúvida, 823 milhões de reais é o que vai, como você bem disse, irrigar a economia do Ceará. Nós estamos falando aqui só do nosso estado, Luzenor, para o país todo. E isso vai representar uma injeção de mais de 76 bilhões de reais com essa injeção do 13º salário e mais o pagamento normal, né, do mês da Previdência Social. E a segunda parcela já está programada também. Começou a ser paga essa primeira parcela ontem, vai até o próximo dia 8 de junho. A segunda parcela, Luzenor, começa a ser paga no dia 24 de junho, vai até o dia 7 de julho, mas tem mais ainda, né? Porque aí nós estamos falando do pessoal que recebe o salário mínimo. E para quem recebe acima de um salário mínimo, Luzenor, aí sim, esses pagamentos aí começam a ser feitos do dia 1º até o dia 8 de junho. E a segunda parcela do dia 1º até o dia 7 de julho. Mas olha, você disse uma coisa que é inegável. A importância disso, Luzenor, é que vai girar a roda da economia, vai melhorar sim a movimentação do comércio nos pequenos municípios, nas cidades menores principalmente, mas isso traz um ânimo, pelo menos nesse momento em que muitos aposentados estão aí com dívidas, acaba se tornando sim a principal fonte de receita da casa, já que o desemprego está em alta. Então tudo isso mostra que tem sim um grande impacto social o pagamento antecipado do 13º salário. Os aposentados só precisam saber o seguinte, Luciano, que esse dinheiro precisa ser de todo modo bem aplicado, porque no final de dezembro, lá para ali começo do começo de dezembro, não tem mais 13º. Ano passado eu lembro bem aqui aquela bolha
de conversa nas redes sociais, achando que o governo iria pagar uma cota extra do 13º salário. Não aconteceu, do mesmo jeito que isso também não deverá acontecer esse ano. Então é fazer bom uso dessa parcela extra do 13º salário agora. Quem sabe até economizar um pouco, né, Luzenor? Uma portaria do governo federal amplia poderes dos deputados federais e senadores na definição do destino de verbas do orçamento da União. Os deputados federais e senadores aliados ao Palácio do Planalto estão em festa, como conta o repórter Carlos Silva. Os deputados federais do Ceará, principalmente os aliados ao Palácio do Planalto, estão em festa ao ganharem nesta terça-feira um presente dado pelo presidente Jair Bolsonaro. O governo federal editou uma portaria que reduz o poder do executivo na execução das chamadas emendas do relator geral, que estão no centro da aliança política firmada entre o Palácio do Planalto e parlamentares aliados. A portaria, que tem as assinaturas do ministro da Economia, Paulo Guedes, e da ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, institui para as emendas de relator geral cerca de 20 bilhões de reais no orçamento, regras semelhantes às existentes para as emendas individuais e de bancada. Uma das principais alterações da portaria determina que as emendas de relator só poderão ter seu empenho limitado na mesma proporção do corte aplicado às demais despesas discricionárias, não obrigatórias. Como antes não havia limite para a contenção desse gasto pelo Executivo, na prática, a portaria reduz o poder do governo sobre a verba para os parlamentares. A portaria estabelece ainda, em outro trecho, que os ministros podem solicitar ao relator informações adicionais quanto ao detalhamento da dotação orçamentária, o que seria uma forma de identificar o estado ou município que receberá o recurso no caso de ações genéricas. A mudança é o maior presente que os atuais deputados federais poderiam receber do Palácio do Planalto em 2021. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Posso classificar, jornalista Beto Almeida, como presente de Natal antecipado a assinatura dessa portaria que flexibiliza as normas que disciplinam o destino das verbas embutidas nas emendas ao orçamento da União. São aquelas emendas que partem do relator do orçamento da União. Os parlamentares nunca ganharam tanto poder no direcionamento dos recursos do orçamento da União quanto neste ano de 2021. Presente de Natal antecipado, jornalista Beto Almeida, e muito mais, porque é neste ano que será definido um volume ainda maior de dinheiro para as emendas ao orçamento da União de 2022, ano de eleições, ano de reeleição para muitos dos atuais parlamentares. De fato, Luzinor, é muito poder para os parlamentares, senadores e deputados, porque essa portaria do presidente Bolsonaro, que foi editada ontem, ela dá formalmente poder ao relator do orçamento para definir quanto, Luzinor, de recurso e onde esses recursos serão aplicados das emendas do relator, que nós estamos falando aí de 18 bilhões e meio de reais. É muita grana. Lembrando também o seguinte, que essas emendas do relator, que agora tem mais liberdade para definir como que essas verbas serão aplicadas, Luzinor, elas são diferentes das emendas individuais e também daquelas emendas de bancada, porque essas duas aí, elas estão previstas na Constituição, elas têm um valor definido, elas têm uma distribuição igual para todos os congressistas, para todos os parlamentares, tanto faz ser de oposição como ser aliado. Já essas emendas do relator não, que essas emendas do relator acabam tendo liberdade e acabam indo basicamente para quem é aliado do governo federal. É por isso que foi chamado, inclusive, de cota específica de um orçamento secreto que estaria sendo utilizado à revelia do que ditam as outras regras que estão previstas na Constituição e que o presidente Bolsonaro poderia estar cometendo um crime no uso dessas verbas, tá? E agora é o seguinte, o que o governo fez foi literalmente oficializar o uso dessas emendas do relator geral. E aí, quais são os critérios de seleção que esses parlamentares, dos parlamentares que vão ser contemplados, Luzinor,
com esses recursos extras, desse dinheiro do orçamento? Como serão distribuídos os valores entre eles? Quem faz essa divisão? Quer dizer, são perguntas que já vinham sendo feitas lá atrás, quando surgiram os primeiros casos desse orçamento secreto. Agora não. A diferença é que o governo está oficializando, está dando uma feição, vamos dizer assim, legal a essa prática. E claro, isso é poder para o governo e mais ainda, dizendo, na cooptação de parlamentares para sua base aliada, porque ele já está mirando 2022. Como você bem disse, todo esse trabalho tem que ser de verbas orçamentárias, tem que ser trabalhado neste ano de 2021, porque 2022 a coisa é mais limitada, em função da maior fiscalização, do maior poder, digamos assim, de se estar atuando sobre cada recurso que está sendo liberado num ano que é eleitoral. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, tem a repercussão sobre o depoimento da médica cearense Mayra Pinheiro à CPI da Covid-19. Vamos falar também sobre o auxílio emergencial. Está sendo amadurecida a ideia de prorrogação do benefício. O intervalo foi rápido, já estamos de volta. Vamos falar um pouco sobre a presença do Ceará na CPI da Covid-19. Presença não apenas com os senadores Tasso Gereissati e Eduardo Girão, mas também, nessa terça-feira, com o depoimento da médica cearense Mayra Pinheiro, que ocupa cargo no Ministério da Saúde, Sátrio Salles. Uma das principais revelações da médica Mayra Pinheiro, secretária de Relações do Trabalho do Ministério da Saúde, durante depoimento nesta terça-feira à CPI da Covid-19, caiu como uma bomba para o governo federal. Até então, o que poderia ser considerado apenas especulação se transforma em fato real, nas palavras da médica cearense. Segundo Mayra, o Ministério da Saúde orientou o uso de tratamento precoce para médicos de todo o país, não só de Manaus, durante a pandemia da Covid-19. Segundo Mayra Pinheiro, foram ignoradas recomendações da Organização Mundial da Saúde, a OMS, para que fosse interrompido o uso de hidroxicloroquina em pacientes infectados pela Covid. O Ministério da Saúde não recomendou, mas orientou o uso de tratamento precoce para médicos de todo o país, não só de Manaus, declarou Mayra Pinheiro. O chamado tratamento precoce não funciona contra a doença, de acordo com diversos estudos conduzidos no Brasil e em todo o mundo. Questionada sobre a ineficácia, Mayra disse que o país vive um cenário de guerra e que, nestas condições, os parâmetros para orientar o uso de medicamentos mudam. Com informações dos bastidores da CPI da Covid-19 para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. O depoimento da médica Mayra Pinheiro pode até ter surpreendido alguns, mas para os aliados do governo federal, o conteúdo das respostas apresentadas aos senadores, jornalista Beto Almeida, estava dentro do script da cúpula do Palácio do Planalto, ou seja, comprometeu quem passou pelo Ministério da Saúde, mas isenta o presidente Jair Bolsonaro de qualquer vinculação com eventuais erros na condução das medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Pois é, Luzino, a médica Mayra Pinheiro, que é a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, fez exatamente o que o governo esperava dela. Ela, apesar de ter exposto algumas contradições da gestão ali do Pazuello em relação principalmente àquela crise lá de Manaus, quando é que teria iniciado, se ela teria ou não conhecimento, por exemplo, de que iria faltar oxigênio, ou aquela questão do uso do aplicativo do Tratikov para distribuir a hidroxicloroquina e aqueles medicamentos, né, para o tratamento precoce. Ela entrou ali em algumas contradições, mas ao fim, na avaliação, no cômputo geral, ela se saiu bem, fazendo uma defesa em um discurso aparentemente técnico, explicando de forma técnica, ou pelo menos tentando explicar de forma técnica, e ao mesmo tempo não comprometendo o presidente Bolsonaro, que é o que você fala, que está dentro do script aguardado pelos aliados e pelo próprio presidente Bolsonaro. Seja como for, a médica Mayra Pinheiro passou no teste, Luciano, na minha avaliação. E olha que ela não foi poupada. Ela não foi poupada pelos senadores. Ela foi, inclusive, muito questionada, de forma até muito incisiva.
mas conseguiu se sair bem dentro daquilo que se esperava dela. Eu diria até que ela se saiu bem melhor em termos de tranquilidade, de explicações, de justificativas, do que o ex-ministro Pazuello, que foi um verdadeiro desastre. Até desmaiar, o homem desmaiou na CPI, precisando adiar o depoimento dele. A Mayra, inclusive, chegou, dizendo, de forma muito segura, manter a defesa dela do tratamento precoce do vírus, da pandemia, por meio do uso de medicamentos que não tem comprovação científica. E ela diz o seguinte, que o médico tem que ter segurança em fazer a aplicação desse tratamento, mas que ainda assim ela não fez uma recomendação generalizada para que tudo fosse utilizado do tratamento precoce. Aliás, inclusive fazendo uma questão, que tratamento precoce nem sempre é sinônimo de um só medicamento, no caso a hidroxicloroquina, mas que ela estava tratando de um conjunto de pelo menos 17 medicamentos que são utilizados, segundo ela, nessa linha do tratamento precoce. É claro que a médica sustentou o ponto de vista dela, seria até ruim se ela negasse ali na CPI tudo o que ela vinha dizendo, porque nem havia como ela negar isso. O fato é, ela não teria como negar, por exemplo, que não fazia a recomendação. Então ela se armou de todo um instrumental de conhecimento técnico dela como médica, naturalmente, e principalmente tentou convencer os parlamentares de que a linha adotada por ela estava correta. Se ela convenceu ou não, para a oposição, não convenceu, Luciano. Tanto é que o relator, o Renan Calheiros, ao final, divulgou uma lista com pelo menos 11 contradições apontadas por ele no depoimento dado pela Mayra na CPI. De todo modo, ela se saiu muito melhor do que esperado, mais até, como eu já disse, do que o próprio Pazuello. A agenda da CPI, jornalista Beto Almeida, tem nesta quarta-feira reunião para definir a convocação de governadores e prefeitos que se transformaram em alvos de investigações por supostas irregularidades na aplicação de dinheiro do governo federal no combate à pandemia da Covid-19. A convocação era uma estratégia dos aliados do Palácio do Planalto, mas passou a ser desejo dos senadores considerados de oposição ou independentes. Uma mudança de estratégia, jornalista Beto Almeida, que pegou de surpresa os próprios governistas. Essa decisão sobre a convocação de governadores, prefeitos e ex-prefeitos, Tuzenor, para deporem na CPI da Covid, é uma forma de até de acalmar, vamos dizer assim, os ânimos dos governistas, dos aliados do Bolsonaro, no momento em que a CPI tende, logicamente, a atacar ainda mais o governo federal. E então, assim, vinha se fazendo questionamento, principalmente os governistas, de quando era que a CPI iria entrar nessa pauta. Quando que finalmente os governadores, prefeitos e ex-prefeitos que receberam recursos federais da União, principalmente no ano passado, iriam justificar os gastos, iriam justificar as denúncias, se são fundadas ou infundadas, mas enfim, denúncias de que houve desvio no uso de recursos que deveriam estar sendo destinados para a aplicação do combate à pandemia e foram exatamente pagar outras despesas, inclusive de pessoal. Essa é uma tentativa de deslocar as investigações de integrantes do governo federal, passando para os opositores do governo federal, que são exatamente, no entendimento deles, os governadores e os prefeitos. Olha, isso daí, Luciano, vai também colocar o seguinte, um momento em que a CPI precisava realmente passar por isso. Vinha sendo cobrado. O presidente da comissão, Omar Aziz, vinha numa pressão por parte principalmente do autor do requerimento, que é o senador Eduardo Girão, cobrando que fosse votado isso o mais rapidamente possível. Então, a partir já da semana que vem, devemos ter governadores, prefeitos e ex-prefeitos dando seu depoimento na CPI. E olha, aqui, por exemplo, entre os ex-prefeitos, o de Fortaleza, o prefeito Roberto Cláudio, poderá ser um dos que tenha o pedido para depor aprovado na comissão. Mas, logicamente, Luciano, que não apenas ele, prefeitos de pelo menos outras 5 capitais, eu estou colocando Fortaleza é a 6ª, mas aí Aracaju, além de Fortaleza, Macapá, Recife, Rio Branco, São Luís, todos, naturalmente, aqui de oposição ao presidente Bolsonaro, deverão ser convocados, aprovada essa convocação. Tem o componente político? Sempre vai ter, Luciano. Acho até que, por exemplo, no caso aqui do PV, o ex-prefeito Roberto Cláudio já disse que os recursos aplicados foram do município, que não tinha verba federal. Então é aquela história.
vamos ver como vão se sair governadores, prefeitos e ex-prefeitos nesse depoimento que está sendo bastante aguardado pelos oposicionistas. Mais uma sinalização de que o auxílio emergencial pode ir além das 4 parcelas estabelecidas pelo governo federal. Acompanhe as informações que interessam a muitos cearenses com Carlos Alberto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta terça-feira que o Congresso Nacional poderá editar uma medida provisória para prorrogar o auxílio emergencial por 1 ou 2 meses. Segundo ele, existe a possibilidade, enquanto não houver a criação de um novo programa social que substitua o Bolsa Família. A declaração foi dada durante sua participação na 22ª edição da CEL Conference Brasil do Banco BTG Pactual. Apesar da pressão que tem sofrido de parlamentares, a equipe econômica do governo federal tenta afastar os movimentos pela prorrogação do auxílio emergencial em 2021. A ideia é apresentar uma medida provisória que eleve o valor do Bolsa Família, amplie o público e crie um bônus para desempenho escolar e esportivo. Depois de aprovada, o governo apresentaria uma alteração estrutural ampla, com fusão de programas sociais existentes hoje e direcionamento de recursos de empresas estatais para financiar ações na área social. A intenção é enviar a proposta do novo programa, que poderá mudar de nome, ao Congresso Nacional na segunda semana de junho. Cerca de 1,5 milhão de pessoas estão na fila de espera para entrar no programa após o fim do auxílio emergencial. Caso contrário, ficarão sem assistência social, apesar de se enquadrarem no perfil da faixa de pobreza ou extrema pobreza. Da redação do Ceará Agora, Carlos Alberto, para o Jornal Alerta Geral. As pressões surgem de todos os lados e como o governo federal adotou valores mais baixos para o auxílio emergencial de 2021, tanto aliados quanto integrantes da equipe econômica do Palácio do Planalto trabalham com a possibilidade do benefício ser estendido por mais um período. Já falamos nessa terça-feira sobre esse assunto, mas nas últimas horas o tema ganhou mais repercussão com a declaração do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Essa nova rodada do auxílio emergencial, Luzinor, começou a ser paga em abril, né? Abril o último agora. Então são 4 meses. Então a gente tem aí abril, maio, junho, julho. Então já estamos caminhando aí para o finalzinho das 4 parcelas, tá? Que estão sendo pagas. E aí, depois disso, como é que fica? O governo vai simplesmente encerrar, mesmo diante da crise ainda da pandemia, sem um prazo ainda definido para acabar, com o índice de desemprego nas alturas? É por isso que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está trabalhando já com essa hipótese de ampliação por pelo menos mais 2 meses do auxílio emergencial. Tão necessário quanto o auxílio emergencial, Luzenor, é pensar no seguinte: como o governo vai ter que reagir para garantir meios de subsistência para uma população que ainda não está tendo acesso à retomada da economia, que ainda não está tendo acesso, por exemplo, à retomada da geração de emprego. E outro detalhe que precisa ser colocado também é que, independente de qual seja esse cenário do auxílio emergencial, o governo precisa imediatamente estabelecer a discussão e a implantação desse programa que ele quer substituir o Bolsa Família e incrementando ainda mais esse programa. Incrementando como? Atingindo o maior número de pessoas e de famílias realmente necessitadas. Então o governo federal tem essa preocupação e essa urgência de reformular o Bolsa Família, e enquanto não reformula o Bolsa Família, ele precisa sim manter esse programa social do auxílio emergencial. Por isso que eu acho que talvez 2 meses nem seja o suficiente. O ideal que está sendo trabalhado também, é uma ideia, é de levar isso até o mês de novembro, porque é o prazo, inclusive, que o governo tem até lá de realmente apresentar um substitutivo, dar um ganho ao Bolsa Família como ele pretende para colocar em prática a partir do ano que vem.